O mar não perdoa. Ele engole sem piedade. Mas e se o mar não fosse apenas água? E se, por trás das ondas, existisse uma porta? Um abismo que se abre não para a morte, mas para o juízo. Um homem desapareceu, não em naufrágio comum, não por acidente. Ele foi engolido por algo que o próprio Deus enviou. Essa é a história de Jonas, mas não como você aprendeu na escola bíblica. Essa é a história de um homem que Deus afogou e nunca mais foi visto da mesma forma. No tempo dos reis de Israel, o povo se dividia entre altares e pecados. Enquanto o norte se afundava na idolatria, o sul sobrevivia em aparente obediência. Mas Deus olhava para além de Israel. Ele via a maldade de Nínive, a capital do império mais cruel da terra, e decide avisá-los. Não com uma carta, não com uma praga, mas com um homem, Jonas, o profeta hebreu que carregava uma missão impossível: levar a palavra de Deus ao povo que despia mulheres, empalava homens e queimava crianças vivas. Deus o chama: levanta-te, vai a Nínive. Mas Jonas corre. Ele desce até Jope, compra uma passagem para Tarsis, o extremo oposto, como se pudesse fugir da presença do Eterno. Mas o mar não é terreno neutro. Quando o navio zarpa, o céu escurece, o vento uiva, as ondas se levantam como muros, e uma tempestade, enviada por Deus, cai sobre eles. Os marinheiros, homens experimentados em tormentas, entram em pânico, jogam a carga fora, clamam a seus deuses, mas nada muda. Enquanto isso, Jonas dorme, no porão do navio em posição fetal, como quem já se entregou à culpa. O capitão o desperta. Levanta-te, clama ao teu Deus. Mas Jonas não ora. Ele sabe o que está acontecendo. Os marinheiros lançam sortes, e a sorte cai sobre Jonas. Eles o cercam. Quem és tu? O que fizeste? E ele confessa: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eles estremecem. Que faremos contigo? Jonas não pede perdão, não tenta convencer. Apenas diz: lançai-me ao mar. É ele quem pede para morrer. Mas o mar não mata Jonas. Deus envia um grande peixe, um monstro abissal, não um golfinho amigável, não uma baleia de desenho animado, mas um abismo vivo, uma prisão feita de carne. E Jonas é engolido. Ali, no ventre da besta, Jonas não sabe onde está. É escuro, é úmido, é pútrido, e ele ora, não uma oração de arrependimento convencional, mas uma oração desesperada, uma declaração de alguém que reconhece: lançaste-me no profundo, no coração dos mares, as águas me cercaram até a alma, desci até os fundamentos dos montes. Jonas não desceu apenas fisicamente, ele desceu espiritualmente, entrou em Sheol, o lugar dos mortos. Da barriga do inferno clamei, e tu ouviste minha voz. Essa não é apenas uma história sobre um homem salvo por um peixe. É sobre um profeta que foi condenado ao submundo e retornou. Mas quando retornou, já não era o mesmo. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse número ecoa até o Novo Testamento. Jesus, ao ser questionado, responde: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no coração da terra. Jonas foi o sinal, um tipo de Cristo. Mas ao contrário, Jonas fugiu da missão. Cristo correu em direção à cruz. Jonas desceu para fugir. Cristo desceu para salvar. Jonas saiu relutante. Cristo ressuscitou em glória. Mas há um mistério ainda mais profundo. O peixe não era salvação, era julgamento. O peixe foi a prisão, o silêncio de Deus. E quando Jonas é vomitado, ele não está livre, ele está marcado. Ele chega em Nínive como um homem que cheira a morte, como um espectro. A tradição judaica diz que os ninivitas se assustaram não apenas pela pregação, mas pela aparência do profeta que viera das entranhas da morte.
sua pele corroída pelos ácidos, seus olhos fundos, sua voz como de quem voltou do abismo. E sua mensagem, simples: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o povo se arrepende. O rei decreta jejum. Até os animais vestem pano de saco. E Deus se compadece. Mas Jonas se ira. Ele queria julgamento. Ele queria fogo. E Deus dá misericórdia. O livro termina sem final feliz. Jonas está sentado fora da cidade, debaixo de uma planta, esperando talvez que Deus mude de ideia. A planta seca, o sol queima. E Deus pergunta: fazes bem que assim te ires? E Jonas responde: sim, até a morte. O profeta que queria fugir agora quer morrer. E Deus o confronta: tu tens compaixão da planta? E eu não teria da grande cidade, com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Silêncio. O livro acaba aí, sem resposta. Porque o verdadeiro alvo da história não era Nínive, era Jonas, era o coração de um profeta endurecido. Era a teologia de um homem que conhecia Deus, mas não entendia sua misericórdia. Jonas foi afogado, mas não por punição. Foi afogado por graça, para que ele aprendesse que Deus não é um nacionalista, não é um vingador sanguinário. Deus é paciente, é longânimo, e às vezes afoga profetas para salvar nações. Hoje, muitos ainda correm como Jonas, fugindo do chamado, ignorando Nínive, querendo Deus apenas para si. Mas o mar está agitado, e talvez Deus ainda esteja enviando peixes, não para matar, mas para quebrar o orgulho, para gerar gemidos, para transformar covardes em precursores. O homem que Deus afogou nunca mais foi visto, porque quem sai do ventre do abismo não volta igual. E você? Está fugindo ou clamando? Está correndo ou afundando? O ventre te espera, mas do outro lado pode haver uma cidade inteira de joelhos. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Comente: o que você faria se Deus te mandasse a Nínive? E lembre-se, Deus ainda está escrevendo histórias com os que têm coragem de descer, porque só quem desce pode ser levantado por ele. Mas o ventre do peixe não era apenas um esconderijo. Era um túmulo em movimento, um útero de morte, um local entre mundos, onde o tempo parava, e a alma era confrontada com a eternidade. Jonas não sabia onde estava. Não havia chão, nem luz, nem horizonte. Apenas escuridão, úmida, viva, respirando ao redor de seu corpo. Era como estar engolido por uma dimensão invisível, onde tudo o que você é exposto. Ali, no ventre daquele monstro marinho, Jonas ora, não com palavras ensaiadas, mas com gritos da alma. E o que ele diz é uma das orações mais sombrias da Bíblia. Do ventre do Sheol, clamei e tu ouviste a minha voz. Sheol. Jonas não se referia apenas ao interior do peixe. Ele acreditava estar morto. Ou pior, preso no lugar dos mortos. Um espaço espiritual onde os antigos hebreus acreditavam que as almas iam após a morte. Escuridão, silêncio, isolamento, ausência total de Deus. Era isso que Jonas sentia. Ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me envolveu, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava afundando em si mesmo, em sua culpa, em sua desobediência. O mar, que deveria ser limite da criação, agora era um tribunal. E o peixe era a cela. Mas algo começa a mudar, não nas circunstâncias, mas dentro de Jonas. Ele para de se lamentar e começa a adorar. Mas eu, com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. No fundo do abismo, Jonas rende seu orgulho. Ele reconhece que não se trata apenas dele, que sua missão não era sobre conforto, nem patriotismo, nem autoproteção. Era sobre Deus e o arrependimento de uma cidade inteira. Naquele instante, o ventre se contrai.
o peixe vomita Jonas em terra firme. Mas o homem que sai dali não é mais o mesmo. Esse não é apenas um profeta reenviado. É um homem que já passou pelo julgamento, pela morte, e voltou com os olhos queimando de algo que ninguém mais viu. Jonas levanta-se e vai. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Porque o texto bíblico mostra que Jonas prega, mas prega com frieza. Caminha por Nínive anunciando o juízo, mas sem paixão, sem intercessão, sem clamor. Quase como alguém que ainda carrega traços de resistência. Ele anuncia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E então, algo que jamais aconteceu na história de Israel ocorre. Uma cidade inteira se arrepende. Do maior ao menor, do rei ao escravo, até os animais jejuam. Nínive se dobra, mas Jonas não se alegra. Ele se irrita. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas queria justiça, queria que o mal fosse punido, mas Deus queria misericórdia. E é aqui que o roteiro da história de Jonas muda completamente, porque ele vai para um lugar fora da cidade. Constrói uma cabana, se senta e espera, talvez esperando o juízo, talvez esperando que o arrependimento dos ninivitas não dure, talvez esperando que Deus volte atrás e destrua tudo. Mas não acontece. Deus, então, faz crescer uma planta e depois a mata. Tudo para ensinar Jonas. Mas o texto termina abruptamente, sem final, sem reconciliação, sem retorno. A última fala é de Deus e termina com uma pergunta: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. E então, silêncio. Não há registro do que aconteceu com Jonas depois. Não há mais sinais de sua vida, de sua morte, de seu retorno a Israel. Nada. Jonas desaparece da narrativa, como um espectro profético que passou por um julgamento cósmico e nunca mais foi o mesmo. Alguns estudiosos acreditam que o final é proposital, como se a Bíblia deixasse Jonas diante de Deus, sem desculpas, sem defesas. Outros acreditam que esse silêncio representa o maior castigo possível para um profeta, ser ignorado por aquele que um dia o chamou. Mas há uma possibilidade ainda mais sombria. E se Jonas não voltou? E se naquele ventre, naquele Sheol, naquele lugar entre mundos, ele não foi apenas julgado por desobediência? E se ele viu e carregou algo que homem nenhum deveria carregar? E se o Jonas que caminhou por Nínive já era outro? Ou pior, se nunca mais caminhou em lugar algum? A Bíblia não responde, mas nos deixa marcas, fragmentos, sinais de que há mais por trás da história. Porque o livro de Jonas não é só sobre um profeta, é sobre o coração de Deus contra o coração do homem. É sobre fuga e chamado, sobre misericórdia e justiça. Sobre um Deus que mergulha atrás do homem, mesmo que ele esteja nas profundezas do oceano ou nas trevas do inferno. E sobre um homem que foi engolido, vomitado e depois apagado, para sempre. Talvez porque o maior juízo não seja a morte, mas viver sabendo que você viu o que ninguém mais viu e nunca poderá esquecer.